Testes e hipóteses para a média da população normal com variância conhecida. Assim como a gente calculou, viu o cálculo no capítulo passado, de quando a gente tinha variância conhecida e variância da população desconhecida, tá? Aqui também da mesma forma, ok? Vocês vão ver que o cálculo é muito similar, só que agora a gente testa a hipótese. O cálculo é o mesmo, encontramos os valores de Z igualmente, só que a gente determina as hipóteses H0 e H1. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, um teste bilateral, nesse caso aqui, onde nós temos duas caudas, uma para cada lado, e elas são iguais, são simétricas, tá? Então, de uma população normal, com variância de 30 igual a 36, então aqui nós já temos o dado da variância da população. Tomo dessa população uma amostra de tamanho 16, ou seja, eu vou lá e retiro 16 elementos. A média desses 16 elementos é 43. E aí o problema pede que ao nível de 10%, o que esse 10% quer dizer? Esse nível de 10%. Ele está dizendo que nós teremos duas caudas, e quanto vai valer cada cauda dessa? Lembre-se que é bilateral. Nós temos aqui a nossa distribuição bilateral, eu tenho duas caudas. Super simétrico, tá? A minha distribuição normal aqui. Eu tenho duas caudas, ou seja, eu tenho os dados que, se eles forem menor que o meu Z alfa, eles vão estar no valor crítico. E se eles forem maior que o meu Z alfa, eles também vão estar nesse valor crítico, ok? Se eu sei que o grau de significância vale 10, ou seja, 10%, e eu sei que eu tenho duas caudas e elas são simétricas, esse valor aqui vai ser igual a 5%. Concordam? Então, eu sempre vou considerar, quando eu tenho uma distribuição em um teste bilateral, eu vou considerar sempre cada espacinho desse, cada cauda, como sendo a metade de alfa, tá? Então, já vamos começar a exemplificar aqui o nosso gráfico dessa questão. Então, eu sei que a significância é essa. O que ele pede para a gente testar como hipótese? Então, a hipótese zero, ou seja, nosso H0, ele diz que a média ela tem que ser igual a 45. Mas aí vocês vão me dizer o seguinte, professora, mas eu estou vendo que é diferente. Porque aqui eu tenho a média da população de 43, a média da minha amostra deu 43, e eu sei que a média da população é 45. 43 é diferente de 45. Muito bem, concordo com isso. Números absolutos. Mas, quando a gente fala estatisticamente, esse 43 aqui, ele pode estar dentro desse intervalo de confiança aqui, tá? Então, por isso que nós sempre temos que calcular para afirmar se estatisticamente realmente vamos ter essa diferença. Tá? Então, aqui é a nossa região RMR. Aqui que eu quero saber se esse meu 43 vai estar aqui dentro, tá? Continuemos. A outra hipótese é de que essa minha média aqui, 43, seja diferente de 45, ou seja diferente, esteja fora dos meus pontos críticos. Então, se esse meu 43, quando eu calcular o intervalo de confiança, se ele estiver aqui, nessa região, porque acima não tá, né? A gente já sabe que 43 é menos 45, então se ele estiver fora, ele vai estar para cá, né? Então, se ele estiver aqui, nessa cauda, nessa região, aí eu posso afirmar que estatisticamente, ao nível de 10%, essas médias são diferentes, tá? Então, seguimos. As hipóteses definidas, ok, já estão definidas. O nível alfa, o nível de significância, é de 10%. Então, o nosso alfa aqui vai ser de 10%, já alocamos aqui 5% para cada cauda. A amostra tem tamanho 16, então, nosso N é 16. A estimativa da média também já foi calculada, nos dando aqui, né, o valor médio de 43. Temos todos os dados que a gente precisa?
Não, a gente tem que calcular quem? O nosso desvio da média amostral. Como que a gente calcula? A gente pega o desvio da população, que é a raiz quadrada aqui de 36, né? E divide pela raiz quadrada de n. Então, tá aqui, 6 dividido por raiz de 16. 6 dividido por 4, nós temos aqui o nosso desvio. Ok, já vimos que a gente tem que fazer esse cálculo. A segunda etapa é o quê? É encontrar o valor de z, né? O z calculado. Então, como que nós vamos calcular o valor de z? Média da amostra menos média da população, dividido pelo desvio da média amostral, como nós vimos no capítulo anterior. Tenho aqui o meu z calculado. Show! Agora, esse é o detalhe. Esse meu z calculado vai estar na RN, na RNR, ou vai estar, deixa eu colocar aqui, na nossa região crítica, né? Onde vai estar esse nosso valor de Z? Muito bem, para isso nós precisamos determinar qual é esse valorzinho aqui, né? Como que eu calculo esse valor? Eu vou lá na tabela da normal, né? E deixa eu só dividir aqui para a gente relembrar. Se vocês de repente não se lembram. Encontramos aqui o centro, né, o meu meio. Quando eu acho o valor de z, o que eu estou considerando? Que a minha média amostral agora ela é zero, né? E aí o z é um valor correspondente ao dado. Então, esse meu z aqui, esse meu valor é zero. Então, esse meu z aqui, eu vou encontrar em cima dessa minha área aqui, correto? Porque lá na tabelinha, em cima do valor de z, que está na linha e na coluna, aquele valor que eu encontro vai ser esse valor central. Agora eu faço o contrário, né? Eu tenho esse valor central, vou lá na tabelinha, no meio daquele monte de dados, daquela nuvem de dados, vou encontrar o valor mais próximo a isso. Qual é esse valor aqui? Eu sei que metade do gráfico equivale a 0,5, né? Ou seja, 50%. Então, se eu sei que esse lado equivale a 0,5, vou colocar aqui em 50, porque eu já coloquei o 5 em percentual, né? Então, equivale a 50%, 50 menos 5, 45. Então, lá no meu quadrinho, na tabelinha, vou colocar na tabela da normal, distribuição normal, eu vou encontrar o valor de z que corresponde a 0, deixa eu botar aqui em cima o percentual, né? Pra gente não se perder. Então, 45 dividido por 100, eu vou encontrar o valor mais próximo. A gente já viu que não tem o valor bem redondo, né? Mas aí eu vejo os valores que eu tenho mais próximo. De 0,45. Ok? Então, vou lá na tabela normal, encontro o z correspondente a uma área alfa de 0,45. Né? Aqui ele já nos dá esse valor, mas se vocês quiserem depois fazer esse exercício lá, vocês podem fazer, né? Aqui ele vai chamar de z a 5%, que é igual ao z correspondente a 0,45, ok? Esse z vai ser igual a 1,64. Nós sabemos que esse 1,64 é o valor crítico tanto à esquerda, porque aí eu vou ter ele negativo, né? Quanto à direita, eu vou ter ele positivo. Então, esse é o meu valor de z crítico. Então, se eu considero a média igual a zero, eu sei que o meu z ele vai variar até menos 1,64 e 1,64 positivo. Esse é o meu intervalo de z, né? Eu posso transformar isso em valores depois correspondente ao dado que eu tenho, né? A gente já vai ver também que ele pode apresentar dessa forma. Mas com esses dados eu já consigo concluir, decidir a respeito das hipóteses que eu tenho, tá? Então eu sei que o meu z calculado ele deu menos 1,33. Vamos alocar aqui no nosso gráfico onde está esse 1,30 menos, né? Menos 1,33.
Então, aqui eu venho do zero, o valor vai aumentando até eu chegar ao meu valor de 1 menos, não esquecer do sinal, menos 1,33, tá? Então, de forma simples, né, somente calculando o valor de z, eu posso concluir já se esse meu dado me faz aceitar H0 ou rejeitar H0. O que H0 me diz? H0 me diz que a média desses dados que eu mostrei, eles são iguais aos dados que eu já tinha dessa população, né? O 43 é igual ao 45. Lembram disso? Muito bem. Pergunto para vocês. Nesse caso, o nosso menos 1,33, ele corresponde a qual área, qual região? A região crítica ou a região de não rejeição? A região de não rejeição. Nesse caso, como ele corresponde a essa região aqui, meu dado está aqui dentro, está a região de não rejeição, eu vou considerar, vou concluir, né, que eu aceito H0. O que isso quer dizer? Não consigo fazer subscrito aqui. Né? Eu aceito, então, H0. O que isso quer dizer, pessoal, aceitar H0? Eu nunca posso escrever somente isso. Eu tenho que conceituar ou concluir em cima do que está me pedindo o problema. Então, eu posso afirmar que, estatisticamente, 43... Então, estatisticamente, 43 é uma média igual a 45. Ou seja, esse meu dado que eu amostrei, estatisticamente, ele corresponde, ele é igual à média que eu tinha da população de 45. Fechou? Simples assim. Eu posso determinar os intervalos de confiança e colocar esse valor? Posso. Posso determinar o intervalo de confiança. Como que a gente faz isso? Aqui ele conclui de uma forma que, na minha opinião, confunde, né? Porque ele fala assim, logo, a decisão é não rejeitar. Se eu não rejeito, eu aceito. Né? Então, eu prefiro que vocês escrevam dessa forma. Aceito H0, ok? Aceito H0 ou rejeito H0. Melhor. Então, ele fala aqui, né? Que a média de 45 com 10% de risco de não rejeitarmos uma hipótese falsa, que a gente já vai ver os erros depois no próximo capítulo, tá? Esse 10% de risco de não rejeitarmos, ou seja, de aceitarmos, com 10% de risco de aceitarmos uma hipótese falsa. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que 43 corresponde, né, a média de 45, ok, mas eu tenho aqui, ó, 10% de risco, ok, que é o meu alfa, 10% de risco de que, na verdade, eu estou aceitando esse valor, mas ela seja uma hipótese falsa. Ou seja, calculei aqui que esse meu valor está dentro da RNR, mas eu posso ter aceitado essa hipótese, ela pode ser falsa, tá? Eu posso, de repente, ter essa amostra fora desse RNR. Pode estar aqui na região crítica. Eu tenho essa chance de erro, ok? Então, eu nunca trabalho com 100% de certeza, tá? Então, sempre tem esse risco aqui que corresponde ao meu alfa, ok? Então, para calcular os intervalos de confiança, já vimos também no capítulo anterior. Eu vou considerar a minha média. Em cima da minha média, que eu já tenho lá da minha população, eu vou diminuir, subtrair o erro e vou somar o erro. Quem que é o erro? O meu Z crítico, Z alfa, vezes o desvio da média amostral, tá? Feito isso, então nós conseguimos determinar aqui o intervalo de confiança da nossa região de não rejeição, tá? Ou região não crítica, fechou? E a nossa região crítica vai ser quem? De menos infinito até esse valor, que corresponde aqui ao menos 1,64, união, né? Ou seja, também mais esse outro intervalo aqui, que corresponde ao nosso intervalo a partir de 1,64, né? Que é o nosso ponto crítico, vamos dizer assim,
até o infinito positivo. Fechou? Então, a média 43, ela pertence ao RNR. Muito bem. Quando nós temos unilateral, ou também pode ser chamado de monocaudal à esquerda. Então, à esquerda, eu vou ter essa minha região crítica somente do lado esquerdo, né? Então, aqui ele diz o seguinte: uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros da marca X apresenta-se abaixo de 26 miligramas por cigarro. Né? Então, ele afirma que a média dele de nicotina está abaixo desse valor, de 26. Um laboratório, então, analisou, fez 10 análises, né? E obteve tais valores. Pode ver aqui que nós temos valores que estão acima do 26, correto? Tem o 28, 27, 28 de novo. Mas nós nunca podemos analisar os valores absolutos, né? Nós temos que analisar sempre estatisticamente. Então, nós vamos analisar a média desses dados. E aí, no nível aqui que ele fala de 5%, nós vamos saber se realmente nós podemos afirmar que está abaixo, tá? Então, a nossa H0 é considerar que essa média aqui do fabricante, né, que afirma isso, ele vai ser igual a 26. Né? Ele pode ser igual ou pode ser maior. Né? Nesse caso aqui, ele analisa somente se for igual. E a hipótese H1, eu falo que, ou afirmo que, essa minha média, então, vai ser menor que 26, que é o que ele está afirmando, né? O procedimento é o mesmo. Eu identifico o N, eu calculo a minha média, nesse caso eu não tenho a média, mas eu tenho os dados, somo tudo, divido pelo N, né, que é 10. Eu tenho aqui a média da minha amostra. O desvio, calculo da mesma forma, né? Chego aqui no valor de 0,73 e vou calcular o Z. O Z calculado é quem? A média da minha amostra, 25,3, menos a média que eu estou considerando como valor de referência, dividido pelo meu desvio. Calculei o meu Z. Tenho aqui menos 0,959. Muito bem, agora eu vou comparar com o meu Z alfa, né? O meu Z alfa, como eu estou considerando 5% e só tem uma cauda, eu estou considerando somente isso aqui. Então, o valor que eu tenho aqui vai ser o mesmo de referência, né? Nesse caso, 1,64. Percebam que se eu marcar 1,64 e 0,959, eu estou considerando, vamos olhar aqui nesse nosso gráfico, né? Ele só tem uma cauda agora, mas vamos aproveitar que só esse lado, né? Só essa metade. Menos 0,9 vai estar por aqui, ó. Né? Sei lá, mais ou menos. 0,959. Então, eu concluo que os dados dele, na verdade, não são menor que 26. Esses dados, em cima dessa amostra, os valores de nicotina estão dentro da média já que existe, que é o 26 gramas, ok? Então, é um caso em que o fabricante afirma, então eu tenho que concluir o que significa dizer que o valor calculado, né, da amostra está dentro da RNR e eu vou escrever lá. Bom, se está dentro da RNR, eu aceito H0. O que é aceitar H0 nesse caso? Aceitar H0 é dizer que a média da nicotina nos cigarros dele não é menor. Ela é igual, corresponde estatisticamente, ela é de 26, né? Que era a média que nós tínhamos de referência. Então tá aqui, né? Ele mostra mais claramente, porque o nosso aqui virou uma bagunça, nosso esqueminha. Ele mostra mais claramente onde vai estar o Z calculado. E aí, então, eu posso afirmar que o fabricante estava correto na afirmação dele ou não? Não, o fabricante estava errado na afirmação dele, porque ele afirmou que os cigarros dele tinham menos de 26. E eu olhei aqui, ó, depois que eu analisei, não tem menos de 26. Estatisticamente, ele tem uma média de 26. Fechou? Ele está na RNR e não está abaixo, como ele citou. Tá? Então, aqui o que ele faz? Ele só calcula, né, o intervalo de confiança, como nós mostramos anteriormente. Da mesma forma, multiplicando como o nosso valor crítico está à esquerda, né, do valor médio, que seria o zero, então ele diminui do erro, que é o nosso Z vezes o nosso desvio. Fechou?
Seguimos. Quando nós temos unilateral à direita, mesma coisa. Aqui ele está afirmando que é o desvio agora que está em consideração, ele não é a média, né? Mas ele está afirmando aqui sobre a cerâmica que tem uma resistência média maior, né? Que vai aumentar a resistência. Então, ao invés da nicotina ser menor, agora é a resistência que é maior. Então, o que eu faço aqui? O meu nível de significância 10, ele vai todo lá para a cauda da direita. E aqui na esquerda eu não tenho cauda. Então, vamos ver aqui se ele mostra o esqueminha, ó. Todo 10% ele vai lá para a direita. O que isso muda? Muda o meu valor de Z. Meu valor de Z agora é correspondente aqui. 50% menos 10 vai ser igual a 0,4, né? Que ele já me traz aqui, que o meu valor, então, de Z alfa é 1,28. Esse valorzinho aqui vai ser 1,28. Vou calcular o meu Z, né? O meu Z, quando eu calculo, da mesma forma que vimos anteriormente, ele vai me dar um valor de 1,827. Espera aí, que agora 1,827 está à direita. Desde todos os exercícios, é o primeiro que a gente está calculando, em que o valor que nós calculamos está dentro da região crítica. Isso é bom ou é ruim? Depende do contexto, tá? Nem sempre cair na região crítica é ruim. Nesse caso, ele está dizendo que as lajotas dele tinham mais resistência. Realmente, olha aqui. Aqui seria se fosse igual, se não mudasse a resistência. E aqui eu estou considerando que sim, aumentou a resistência. Então, estatisticamente, eu posso dizer que o fabricante está certo. Ó. Ao nível de 10%, o fabricante pode concluir sim que a resistência média das suas lajotas aumentou, tá? Porque o meu Z calculado aqui é maior do que o meu Z alfa, o meu Z dado lá pela tabela. Entendido, gente? Posso calcular o intervalo de confiança? Posso. Ó. Calcula aqui o intervalo de confiança da mesma forma. Como agora o dado está à direita, né? Nós vamos considerar esse desvio como sendo uma soma. Então, calculando, nós chegamos a um valor de 210. Essa média seria 210, que pertence à região crítica, porque a média que eu tinha de referência era 208. Ok? Teste de hipótese para proporções. Para proporções, o raciocínio é exatamente o mesmo. O que muda quando eu tenho proporção e não média ou desvio, né? Quando eu tenho proporção, muda um pouquinho a forma de eu calcular o meu desvio, tá? Então, como nós vimos já anteriormente também, quando nós calculávamos o intervalo de confiança para proporções, nós vamos calcular o intervalo de confiança para proporção, da mesma forma que nós vamos fazer aqui para testar as hipóteses. Nós vimos que, para calcular o desvio, então, dessa média amostral, nós temos um cálculo um pouquinho diferente, né? Que é P vezes Q dividido por N, né? E isso é como eu calculo a minha variância. Já que eu quero o desvio, eu só tiro raiz quadrada de tudo isso. Simples assim. Para calcular o Z, da mesma forma, só vai mudar os símbolos, a simbologia. Mas é o meu dado da minha amostra menos o dado da população dividido pelo desvio que eu calculei aqui em cima. Mesma coisa, defino quem é H0, defino quem é H1 e calculo os Zs, né? Calculo o Z e vejo o meu Z que está lá na tabelinha, que deu maior, né? Da mesma forma que está fora, está na região crítica. Fechou?